Já se perguntou, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que as minhas orações têm sido em vão? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus realmente está ouvindo a minha oração ou simplesmente está ignorando aquilo que eu estou lhe pedindo, aquilo que eu estou lhe oferecendo? Amado irmão, se você se encontra nessa situação, esse vídeo é para você. Prazer, meu nome é Jonathan, do canal Deus na Casa. Um canal muito abençoado por Deus, um canal focado na restituição, um canal focado na edificação de almas, transformação, libertação. Então, irmãos, se você se encontra nessa situação, eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para que os irmãos possam entender e compreender a vontade de Deus, porque a primeira coisa, quando nós começamos a orar a Deus, nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Isso é uma coisa primordial quando você coloca algo diante de Deus. Isso é a primeira coisa a se saber. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Isso é a primeira coisa para que a gente possa entender a vontade de Deus. Os sonhos de Deus não são os nossos sonhos. Diz a palavra de Deus que os sonhos de Deus são maiores, mais altos do que o nosso. Mas não necessariamente em riqueza, em fama, em glória, em coisas dessa vida. Por isso, eu quero citar o primeiro empecilho que nos impede de alcançar a graça de Deus na nossa vida. E esse empecilho é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque além de colocar uma barreira entre nós e Deus, coloca também a gente fora do reino dos céus. Isso é muito importante, nós se alientarmos a isso. Porque se porventura nós não nos ligarmos a isso, não nos atentarmos a isso, corre um grande risco de a nossa oração não ser ouvida por Deus e um grande risco de nós perecermos no final dessa caminhada. Por isso, eu vou estar trazendo alguns versículos bíblicos para a gente poder estar analisando. Peço aos irmãos que tiver Bíblia em casa, abra sua Bíblia, leia juntamente comigo, ou depois de mim, ou junto comigo, não tem problema. E assim Deus vai edificar a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar lendo o livro de Isaías, capítulo 59, do verso 2. Conseguiram achar? Isaías 59, do verso 2 diz assim a palavra de Deus: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Olha como é profunda essa palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Se nós estivermos em pecado diante de Deus, se a nossa vida não estiver de acordo com a vontade de Deus, existe um bloqueio. Não é que Deus se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus através do pecado. Então, o primeiro ponto é esse: nós analisarmos se nós temos pecado diante de Deus. Se nós tivermos pecado contra Deus, nós temos que se atentar a preparar a nossa vida primeiro, para depois a gente começar a entrar no processo de pedir a Deus alguma coisa. Talvez seja um filho, talvez seja uma esposa, ou talvez seja um marido, ou talvez seja um trabalho, ou talvez seja um cargo dentro da congregação, ou talvez seja um dom espiritual, seja lá o que for. A partir do momento que você estiver em obediência, você já entra num campo de visão de Deus. Ou seja, você entra num raio de visão onde Deus começa a te ver. Porque o pecado impede Deus de te ver e de te ouvir, como nessa palavra nós acabamos de ler. Não são coisas que eu estou falando, é a palavra de Deus que diz: o pecado, a iniquidade de vocês tem colocado uma separação entre vós e Deus, e isso impede Deus de vos ouvir. Agora vamos ver o que diz a palavra do Senhor no livro de Samuel, capítulo 15, do verso 22. Capítulo 15, do verso 22 de Samuel diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como que obedeçam a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então nós temos uma outra especificação, porque quando nós pecamos, nós desobedecemos uma ordem de Deus, a vontade de Deus. Então, consequência do pecado, desobediência. Desobediência traz o pecado. Então, se nós estivermos na desobediência, na prática do pecado, da iniquidade, que é o acúmulo de pecado, infelizmente, há uma grande chance de nós não alcançarmos o coração de Deus enquanto nós não mostrar para Ele um arrependimento verdadeiro.
Que a palavra de Deus diz que, no livro de Jeremias, que se nós nos arrepender de coração e clamarmos a Deus, Ele está pronto para nos ouvir e nos conceder a vitória que nós tanto precisamos. Nós vemos também aqui no livro de Samuel não, Deuteronômio, capítulo 8, do verso 22, que é a segunda coisa que pode estar bloqueando a sua bênção ou a sua vitória diante de Deus, mas aqui já é uma coisa que é como aconteceu com Jó. Deus se manteve calado com Jó, não falou com Jó durante um período muito grande, onde ele sofreu perdas, onde ele sofreu dor na sua pele, onde ele sofreu acusações de seus amigos, e tudo isso Deus se manteve calado diante de Jó. Nós vemos aqui no livro de Deuteronômios, capítulo 8, do verso 2, que diz assim: te lembrares de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, aqui você pode, essa palavra já traz uma outra situação. Às vezes vai ter pessoas que vai discordar e vai falar: mas irmão, está trazendo o Velho Testamento. A palavra de Deus diz que o Velho Testamento serve para nós como figuras, para nós podermos viver o dia de hoje. Se o Velho Testamento não tivesse importância, então vamos eliminar o Velho Testamento e deixar só o Novo. O Velho não tem importância para nós. Agora saiba uma coisa: o que mais edifica a alma do homem é o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento nós vemos exemplos de fé vivos e verdadeiros. Muitas pessoas, principalmente os falsos profetas, aproveitam do Velho Testamento para pregar a prosperidade, mas não prega essas coisas que Deus falou, porque Ele é o próprio Deus falando. Então, é válida essa palavra. A Bíblia, da ponta até o final, toda ela é válida, e nós devemos dar um valor a cada palavra, porque Jesus Cristo falou: ai daquele que tirar ou acrescentar. Então, ela vale num todo. Se ela não valesse, Jesus Cristo ia falar assim, não ia falar nada, ou então ele ia falar: ai daquele que mexer no Novo Testamento. No Velho pode mexer, pode arrancar, que ele não serve de nada. Isso seria loucura nossa, acreditar que o Velho Testamento não tem valor, porque ele tem sim o seu valor, porque senão ele não estava escrito. E foi escrito por Deus, foi inspirado por Deus, escrito pelo homem, mas foi inspirado por Deus, e isso é o que importa em toda essa situação. Então nós vemos que pecado ou uma provação. Ou você está no pecado e Deus não quer te ouvir, Deus não pode te ouvir pelo fato dele amar a palavra dele, ele ser um Deus justo e velar pela sua palavra, ou você está sob provação. Isso é importante e fácil de discernir. Se eu estou em provação, logo a minha vida está perfeita diante de Deus, ou perto de perfeito. Então, se está perto de perfeito, tem que esperar em Deus, esperar que a resposta vai vir. Agora, não espere a resposta de Deus descer do céu e falar com você, não. Deus pode usar um profeta, Deus pode usar uma criança, Deus pode ficar em silêncio como resposta, porque o silêncio de Deus também se caracteriza em uma resposta. Porque se Deus está em silêncio, suponhamos, eu quero me mudar daqui, apareceu uma casa no valor que eu tenho, e alguém está comprando a minha casa no valor que eu estou pedindo. O que tem de errado nisso? Será que o diabo está facilitando a minha locomoção para um lugar onde eu ficar mais perto da igreja? Um lugar onde eu ficar mais perto do meu trabalho vai me facilitar na igreja e no trabalho? Será que o inimigo ia deixar tão fácil para mim assim? Não. Então, é uma resposta de Deus, eu acredito. Deus está me iluminando. Entendeu? Então, não é sempre que Deus vai chegar e enviar um profeta. Deus vai iluminar o seu caminho. Deus vai te mostrar a direção. Vai por aqui, ó. Vai por aqui, está fácil de ir, porque eu estou deixando você ir. Eu vou na frente limpando os caminhos e você vem passando. Então essa é uma forma de Deus responder na maioria das vezes. E tem as formas de sonho, tem sonhos que vêm, que Deus responde. Eu já tive muito sonho, tenho uma experiência muito boa com sonho, não tenho dom de sonho, nem muito menos de interpretação. Então eu tive muitas experiências com sonhos e foi reais. Teve uma vez que eu estava muito viciado em uma certa coisa, é uma coisa até simples, os irmãos vão achar assim, mas era água com gás. Então, todo momento eu queria beber água com gás. Hoje em dia eu nem bebo direito mais, porque eu sinto até náusea de água com gás. Mas eu bebia muito. Teve um dia que eu sonhei que eu chegava numa festa, num baile funk, e eu abria a geladeira de cerveja e pegava água com gás.
Precisa de mais alguma coisa? Será que eu sou tão, assim, desculpa a expressão, mas tão leigo para mim não entender que aquilo é Deus falando comigo que eu estava viciado, que era para me dar um tempo, que era para me mudar minha atitude com relação àquilo dali? Porque, irmãos, independente, mas nossa, irmão, está exagerando, é água. Mas Deus não está falando da água. A água não é mal, a água é vida. Mas o que não é vida é o vício. Por isso que tem muitos crentes envolvidos com jogos de tigrinho, jogos de bet, de isso e aquilo, estão viciados. Não é proibido beber água com gás, mas o vício não agrada a Deus. Tudo que se torna um vício não agrada a Deus. Então, se eu chegar no ponto de ficar viciado, aí está o problema. O problema mora ali no vício. O problema não é a água com gás em si, o problema é o vício. Se nós usarmos com moderação, a palavra de Deus diz que Deus condena um apetite desordenado, tanto sexual como água, comida, qualquer coisa que a gente faz. A glutonaria não agrada a Deus. Então nós vemos que Deus cuida da nossa vida em todas as áreas. Mas também eu quero trazer uma palavra para os irmãos no livro de 1 Samuel, se os irmãos puderem, né? 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Já estava até marcado para mim. A palavra de Deus diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana falava do seu coração. Então, persevera na oração e quem sabe você vai ter que mudar o curso do seu pedido, o curso da sua oração. Talvez você está pedindo a Deus um carro para rodar na Uber, suponhamos. Vou dar um exemplo bem simples. Eu já trabalhei na Uber e eu, como cristão, não tive uma boa experiência. A gente homem, não sou galã, bonitão, né? Mas a gente homem tem um adversário que é o diabo. Então, o quanto que o diabo me fez oferenda dentro do carro? O quanto que o diabo me fez oferenda quando eu rodei de moto na Uber? Então, mototáxi, Uber, tem muitas profissões que não é, como o apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é proibido, mas você tem que vigiar muito, porque senão você vai cair no laço do diabo. Eu sou mecânico hoje, e teve uma época que o meu pastor falou: Jonathan, eu queria trabalhar com mecânica domicílio. Ele falou: Jonathan, não faz isso, porque na maioria das vezes o marido vai estar trabalhando, você vai ter que mexer no carro só com a esposa do marido, só com a esposa do rapaz em casa. E aí, a situação? Nós vemos José, teve que sair correndo, mas nem todos têm a atitude de sair correndo. Alguns saem correndo, mas para cima, e aí se torna um problema gigante. E o adultério é um problema gravíssimo, que é um pecado contra o próprio corpo. Então nós vemos um exemplo básico de Ana, que Ana orou e votou a Deus. Não estou dizendo para você fazer voto, mas estou dizendo que às vezes a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus. E a partir do momento que a sua vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, não adianta. Deus não vai te conceder, porque Deus vê o futuro. Deus não só olha o presente e o passado. Deus projeta as coisas para o futuro. Talvez no futuro aquilo vai te tirar da tua presença. Talvez no futuro aquilo vai te colocar um limite espiritual diante de Deus. Talvez aquele emprego maravilhoso que hoje parece ser um emprego dos sonhos, mas amanhã vai te afastar de Deus, vai tirar o seu tempo de estar com Deus. E Deus te ama. E o Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito que está em nós, o Espírito de Deus, ele tem ciúme. Então o Espírito de Deus, ele é ciumento, ele tem ciúme. Então se você dividir ele com outra tarefa, com outra coisa, ele não vai permitir. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Mamon é o quê? Toda procura por dinheiro, todo desgaste por dinheiro, todo desgaste por coisas que não sejam espirituais com Deus. Devemos passear? Devemos correr atrás de uma vida financeira melhor? Devemos. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós buscarmos o reino dos céus, essas coisas vêm a nós sem que nos seja necessário fazer esforço. Número 1, pecado pode estar impedindo
Deus de ouvir a sua oração, como nós vemos no livro de Isaías 59, verso 2. Número 2, provação. Talvez você pode estar sendo provado, assim como Jó foi provado. E número 3, simplesmente você talvez está pedindo aquilo que não é a vontade de Deus para o tempo presente. Talvez no futuro Ele te conceda, mas hoje, para Deus, isso não vai te fazer bem. Se você se identificou com esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, deixa sugestões de vídeo para que eu possa estar trazendo para edificação, não só da minha alma, como eu me edifiquei com essa palavra, mas também para edificar a alma dos irmãos. Graça e paz, e que Deus possa consolar suas vidas, guardar a vossa família, prover dentro da sua casa aquilo que lhe for necessário. E que o amor de Deus venha emanar do seu trono em direção à sua família, em direção à sua casa, e fazer multiplicar tudo que você já tem, em nome de Jesus. Graça e paz, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo.